Quem vai dar carros é o Johnny. Não vai não! Ele não vai não! Calma que o Didi explica, vovó. É que a Ana Cis, Marcos Bazar e o Johnny vão doar carros e outros brinquedos para as crianças carentes de instituições de caridade. Quer participar? Então prepare-se para esvaziar a garagem ou seu store e fazer muitas crianças felizes neste Natal. Basta entregar aqui na Rádio Gazeta News e o resto é com a gente, não é mesmo, Ana Cis? É, estamos esperando a sua doação. Participe! Estamos na West One, número 1100, Federal Highway de Field Beach, em frente ao Tijuana, no Tex House. E a nossa próxima promoção será uma viagem a Marte que será sorteada pelo Johnny. Não vai não! Ele não vai não! Aí você forçou uma maquinário, né, Johnny? Claro, a vovó tem razão, né, Didi? O programa mais irreverente da Gazeta News USA. A rádio que toca o seu sorriso. Boas viagens pedem uma boa agência. Sun Brasil, 17 anos de ótimos serviços. Ligue e receba tratamento preferencial. 305-374-5333. Rádio Gazeta News. Rádio Gazeta, são 5 horas, 6 minutinhos. A gente está ao vivo agora com a nossa live no Facebook. Você que está aí, bem-vindos, bem-vindos. E hoje estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, Alessandro e Danilo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Cecília, e você? Obrigado pelo convite. E aí, Danilo, também? Tudo jóia, tudo bem. Nós vamos falar de futebol, é isso que vocês estão vendo mesmo. A gente vai falar do que há de mais moderno aí no futebol, mas futebol, tecnologia, nós estamos falando de uma conferência que vai acontecer em Fort Lauderdale, é isso? Exatamente. Então a gente está estamos organizando a conferência The Future of Soccer, que vai acontecer em Fort Lauderdale esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Gente, uma conferência sobre futebol aqui nos Estados Unidos, que é aqui em Fort Lauderdale, aqui bem pertinho, inclusive. É a primeira vez que acontece essa conferência e tem o que falar, porque vai falar de inovação, de tecnologia, é isso mesmo, no futebol? Exatamente, porque é interessante quando a gente vê um jogador fazendo um gol, ou correndo, ou mudando de direção, um cabeceio. A gente não imagina o que existe por trás desse resultado final que tem no jogo. Então existe toda uma tecnologia, todo um desenvolvimento que é feito para que chegue no resultado final, que é o jogo. Quando a gente fala de tecnologia no futebol, aí já me vem à cabeça, bom, eu conheço que todo mundo, claro, agora na Copa do Mundo, que teve a Copa, todo mundo ficou conhecendo o VAR, e aí depois a Copa foi para vários lugares, um monte de gente que conversa, é contra, é a favor, e aí ele está entrando cada vez mais na vida do futebol, né, no mundo do futebol, mas é o que eu conheço, quer dizer, não sei que não existe só isso, mas existe muito mais do que isso, é isso que você está me dizendo? Exatamente, o VAR é uma inovação que teve principalmente nas regras do futebol, então ligado à arbitragem, porque tinha muita confusão no passado. Não, teve confusão até com o VAR, aí até teve com VAR, jogo aí que falou assim, mas eles erraram, peraí, o VAR tá errando, que isso? Exato. Existe essa possibilidade, claro, né? Sim, sempre existe, mas os tópicos da conferência, eles vão um pouco mais pro lado do que é feito no dia a dia dos atletas. Então, o que é feito no dia a dia do clube de futebol, das equipes, de seleções, e como que a tecnologia é utilizada em prol da performance, da recuperação dos atletas, então para sempre manter o alto rendimento nos jogos, nos campeonatos que a gente consegue ver pelo mundo. Bom, a gente começou aqui já falando disso, mas eu vou apresentar direitinho aqui o Alessandro, Alessandro Fromer, Danilo Pires. Aqui é o seguinte, eu perguntei aqui antes como é que começou esse negócio, como é que eles tiveram essa ideia, né? E agora o Alessandro, o Danilo, vai contar aqui pra gente como é que é, se encontraram e começaram a conversar, é isso mesmo, Danilo? Sim, a gente se encontrou por acaso aqui, numa conferência também. Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. Foram, depois de 15 anos que eu me formei, o Alessandro se formou, nós nos formamos na mesma turma em esporte na USP. E, logicamente, cada um foi para o seu lado, a gente perdeu o contato, né? Cada um seguia uma vida mais voltada para a parte de administrativa, de marketing esportivo, e o Alessandro continuou trabalhando bem mais junto aos atletas. E passado esse tempo todo,
por um acaso, por uma boa coincidência da vida, a gente se reencontrou aqui. E eu estava trabalhando num projeto de tecnologia, ele também num aplicativo de tecnologia. Tudo ligado a esporte, futebol, esporte, coisa do gênero. O meu era ligado à música na época, né? Ok. Mas tecnologia, né? Então a gente... As esportes, quer dizer, futebol e música tem tudo a ver, né? Também. Eu sou um jogador que não gosta de cantar. Mas vamos lá. E aí a gente... Bom, o que a gente pode fazer aqui juntos, quais são as possibilidades, as oportunidades. Então começamos a nos encontrarmos regularmente, discutirmos sobre umas possibilidades, até que surgiu a ideia dessa conferência. Você, Alessandro, como seria? Sport Scientist, é isso? Sport Scientist, ou fisiologista. No Brasil se usa muito o termo fisiologista. Isso. Já fui preparador físico também. Trabalhou em várias equipes de futebol, trabalhei um tempo lá no Brasil e trabalha aqui também ou não? Isso, só fez isso lá? Não, eu trabalhei em alguns clubes do Brasil, na Europa, nos Emirados Árabes também. Eita, deu umas viajadas boas. Viajei Você bastante. E os jogadores também, né? Exatamente. Porque o preparador físico ele tem que ir junto, né? Vai não junto, tem jeito, viaja todo tempo e é vida de cigano mesmo. Então aqui... Você falou, não, chega, né? Deixa eu parar um pouquinho. Dá um tempinho aqui, mas o coração sempre deixa a gente envolvido com futebol, com esporte. Então é uma ótima oportunidade de estar envolvido com o futebol e principalmente rever vários amigos que a gente fez durante os anos aí E aí resolveram se juntar e falar de tecnologia, de inovação, tudo na área de futebol, e aí reuniram aí uma galera boa, é isso? Isso, então nós iniciamos o projeto, fomos pensando qual seria um tema interessante até para trazer para os Estados Unidos, porque o futebol nos Estados Unidos está evoluindo bastante, está crescendo bastante e demanda desse conhecimento específico, principalmente dos grandes mercados mais tradicionais no esporte. Então nós tivemos a ideia de trazer profissionais de nome e que já têm muita experiência no Brasil, profissionais que trabalham em clubes europeus, e ter um intercâmbio também com profissionais que atuam no mercado americano, porque isso é muito importante, essa troca de informação e entender cada realidade e cada especificidade dos países. Bom, aí você vai dizer agora pra gente quem que tá vindo por aí. Então vamos falar, lá. É uma lista grande. Não, a gente vai parando, vai falando um pouquinho, porque assim, cada um tem a sua parte para falar. Porque, gente, tem gente, eu olhei a lista, tem gente envolvida da NASA, exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Vocês estão pensando que o negócio, eu falei, o que tem a ver tudo com tudo, que a gente não está entendendo. E aí eu quero saber, eu tô aqui louca para saber o que nos espera, porque eu tô louca para ir, para dar uma olhada e falar, gente, porque eu gosto, não sou uma entendida em futebol, logicamente, né? Mas eu gosto, né, do esporte, né? Eu acho que o brasileiro em si, né? Como bom brasileiro apaixonado por futebol. E eu acho que é bem interessante a gente ter essas informações, mas diga aí. É até interessante ter tocado no assunto da NASA, então o Dr. John DeWitt. Olha lá, gente. Que tem uma grande experiência no futebol, já trabalhou em algumas seleções no mundo como cientista do esporte, já trabalhou em algumas equipes de futebol dos Estados Unidos e hoje ele desenvolve um projeto com astronautas de atividade física para os astronautas que tem um outro ambiente, né, que é fora para um outro tipo de treinamento. Mas falando de futebol, ele vai desenvolver muito na palestra a área de biomecânica, e que é o estudo do movimento do atleta e como que esse movimento interfere tanto na prevenção de lesão. Então, às vezes o movimento ele é executado de uma forma inadequada, ele gera um risco de lesão muito mais acentuado, e também para maximizar a performance. Então, em alguns momentos, com alguns ajustes pequenos, o atleta consegue melhorar muito a performance baseada no movimento. Olha isso, a gente pensa que não, como você falou, né? A gente acha que é fácil, não, vai lá, treina, dá uma corridinha, faz umas embaixadinhas, que mais? Quer dizer, umas flexões e tá tudo certo. Não é isso não, até movimento, qualquer movimento tem que ser muito bem estudado. Exatamente. E aí a gente vai ter também aí presença aí da comissão técnica, da pessoal da comissão técnica da seleção brasileira? Exatamente, nós reunimos uma equipe de peso aqui, então vamos ter o professor Fábio Maceredian,
que é o preparador físico hoje da seleção brasileira, teve na Copa do Mundo, e ele vai falar sobre o perfil do atleta de futebol, então o perfil físico, porque está sofrendo uma mudança muito grande, a evolução de performance. É mesmo, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente nota hoje, né, o porte físico do atleta mudou muito, sei lá, não é tanto tempo, vai 20 anos para cá, até de 20 anos tem uma diferença grande. E mesmo acompanhando os dados de 4, 5 anos para cá, houve uma mudança significativa do tipo de rendimento, como é feito as corridas que os atletas fazem. Hoje eles fazem com muito mais deslocamentos em altíssima intensidade, coisa que antes era um pouco mais espaçada. Então hoje o atleta tem muito menos tempo para recuperar e ele tem que sempre estar atuando em alta performance. E nós temos também o fisiologista da seleção brasileira também, que é o Guilherme Passos, que trabalha muito tempo com a seleção, e ele vai explicar como que é feita uma programação para uma Copa do Mundo. Então, que tipo de avaliações, que tipo de testes são feitos, como que é elaborado esse teste e qual que é o dia a dia da seleção brasileira, que tipo de recuperação, como que eles usam o dado para tomar a decisão. Olha, bacana. Então isso é bem interessante. Temos outros palestrantes também, o Sandro Orlandelli, ele trabalha no Manchester United, ele é um treinador, trabalhou muito tempo no futebol inglês, na Premier League, e ele vai falar também sobre a Copa do Mundo, só que ele faz um estudo junto com a Federação Inglesa sobre os paradigmas táticos que vão evoluindo de acordo com as Copas do Mundo. Então essa Copa do Mundo, ela foi uma Copa que teve uma transformação no tipo de jogo. Então aquele jogo, para quem gosta do futebol espanhol, aquele jogo mais de posse de bola, de movimentação, foi visto nessa Copa do Mundo que esse jogo não tem mais tanta eficiência quanto antes. Então ele vai explicar com dados científicos, dados objetivos, o porquê dessa evolução no futebol. Bom, gente, eu tô aqui besta, porque tanta coisa que a gente não sabe, eu fico imaginando, e eu sei que tem muito mais, mas assim, essa mudança toda, essa inovação, essa tecnologia, lógico que a gente sempre fala, como a gente brincou aqui com o VAR, vem para acrescentar, para ajudar, mas tem alguma coisa que de repente, olha, isso daqui não vale porque isso aqui atrapalha, porque tudo tem os dois lados, né? Essa pergunta é muito interessante porque hoje, praticamente, qualquer informação que nós quisermos ter de um atleta, nós conseguimos. Então tem GPS, monitoramento com câmera termográfica para ver a temperatura do corpo do atleta. Então tem vários tipos de informação. A maior dificuldade hoje, e é algo que nós queremos ajudar a esclarecer, é o que fazer com tanta informação. Porque são tantas informações que tem que ter algum parâmetro para tomar a decisão. Então o foco principal que os palestrantes vão falar é a partir do momento que eu tenho todas essas informações, que decisão eu tomo e como que eu penso para tomar uma determinada decisão. Existe o super atleta, assim, tipo, esse estão tentando montar ele aí? Eu tenho assim, tipo, olha, para você ser um super atleta, você tem que fazer isso, tem que ser assim, assim, assado. Existe isso, essa fórmula, essa receita de bolo? Eu vou falar uma opinião pessoal minha. Para mim, praticamente todos os atletas que jogam no alto nível e conseguem manter esse rendimento, jogando 60, 50, 70 jogos por ano, todos que conseguem manter isso já são super atletas, porque é uma demanda física muito grande, uma demanda emocional principalmente muito grande. Então, para manter esse nível de performance, já são. Agora existem aqueles... Quem são? Então, pera, antes de você falar daqueles, então vamos lá. Super atletas, vamos dizer assim, super atletas, entre aspas, quem são? Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Hoje vamos colocar um exemplo mais clássico, que é talvez o mais famoso de todos, o Cristiano Ronaldo, que é um atleta que tem um potencial grande, ele tem um potencial técnico também muito grande, só que é um atleta que trabalha muito forte e ele desenvolve todo o potencial dele. Além disso, ele tem uma vida, uma higiene de vida muito interessante, se alimenta corretamente, faz todo o procedimento que um atleta de alto nível, disciplinado, essa é a palavra certa. E é interessante ter tocado nesse assunto também, porque um dos temas que vão ser abordados é sobre genética no futebol. Uau! Então nós temos uma equipe da Soccer Genomics, um médico da Soccer Genomics que vai falar sobre genética do futebol e como o perfil genético de cada atleta interfere na questão do treinamento e como modular o treinamento dos atletas em relação ao perfil genético.
Nossa, até isso. Quer dizer, ou seja, de repente, né, vai se descobrir que filhos de Cristiano Ronaldo têm muito melhor tendência a serem outros super atletas do que o filho aqui do Danilo, por exemplo. Existem alguns dados que mostram que filho de atletas tem 20% mais chance de serem atletas do que filhos de não atletas. E a gente tem aí vários exemplos, sim, claro, sim. né? A gente tem, principalmente no futebol, né? Sim. Que tem aí os filhos que foram seguindo a carreira dos pais. Pelé foi um super atleta. Pelé. Embora muito diferente do que é um super atleta hoje, mas... Sim, para a época ele estava muito à frente do tempo que dele. também era bom, fazia de tudo, né? Ele era uma coisa incrível também. E o super atleta, nós temos a tendência de pensar que é só fisicamente, mas sim, intelectualmente, emocionalmente, claro. a tomada de decisão, a questão cognitiva também são aspectos que são muito importantes. Isso também vai ser discutido porque tem esse aspecto também, porque assim, né, que a gente fala assim, quando a gente pensa em jogador de futebol, a gente já pensa tudo bem, aquela disciplina, vai lá, se concentra, mas sabe também que jogador de futebol, como a gente brincou, gosta de uma música, de beber, aquela coisa toda. Será que essa parte também comportamental deles também é discutida? Quer dizer, isso também tem que ser levado em consideração e hoje eles prestam mais atenção nisso? Sim. Tipo, jogador de futebol e farra não dá para combinar mais. Exatamente. E hoje o que faz a diferença mesmo, o treinamento ele é muito similar em vários lugares do mundo, em vários clubes, e hoje todo mundo tem acesso à informação. O que faz uma grande diferença no atleta de alto nível é a questão mental também. Nós vamos tratar desse assunto também na conferência. Não, eu estou perguntando tudo, gente. Aqui eu já estou aqui. Outra coisa, me vejo, a cabeça vai me vindo, mas eu vai. Então, por exemplo, é verdade, não sei se você concorda, que é o que a gente escuta, né? Que, por exemplo, um time que vai jogar a Copa, aquela coisa toda. Quando um time ele está jogando muito tempo junto, é bem entrosado, ele realmente vai ter muito mais chance de ir adiante, de fazer um bom futebol do que aqueles jogadores que estão aqui, outro ali, e se juntam muito pouco tempo para se entrosar. Isso tem a ver? Tem a ver de verdade assim, ou é só o pessoal fala ser mais para... Não, tem muito a ver, porque como qualquer outra equipe no trabalho, uma banda musical ou uma outra equipe de trabalho, sempre que você conhece os seus colegas de trabalho e entende como eles funcionam, lógico que ajuda bastante. E principalmente no esporte, que às vezes você tem uma fração de segundo para tomar uma decisão que vai representar o título do campeonato ou você ser vice-campeão. Então é importante conhecer já para antecipar alguns movimentos e antecipar o que pode acontecer. Vai ter algum psicólogo lá presente? Nosso sócio dentro desse projeto, o Peterson de Campos, ele é um psicólogo do esporte. Ah, legal. Então ele é uma pessoa que desenvolve muito a área acadêmica, ele é um diretor de universidade no Brasil e ele mora aqui nos Estados Unidos atualmente e ele trabalha muito nessa área. Sabe o que eu queria entender? Vamos ver agora, vou pegar a opinião deles, vou ver a cara deles. Essa coisa de que assim, tipo, você tá no primeiro tempo, aquela coisa assim, o futebol tá lá no primeiro tempo, estão jogando, estão perdendo. O time lá que você tá perdendo, mas aí você, né, o gol, até o time nosso, vai. Aí você fala, aí toma aquele negócio, né? Toma um gol, toma dois, aí a gente brinca. Bom, psicologicamente agora o time arriou, se deixou levar e tal. Eu acho que esse aspecto, até o leigo, né, nós brasileiros, a gente já fala nisso. Psicologicamente agora o time tá abalado, pronto, agora estão entregando o jogo, coisa do gênero. Mas existe isso? Existe e é muito mais frequente do que nós imaginamos. Porque dentro do campo existe até mais e às vezes não deixa passar para as câmeras, para o público em geral. E aproveitando o gancho, tem um assunto que vai ser abordado, é como que o funcionamento cerebral interfere na performance. Então vem uma equipe da Neurocore, que são médicos que trabalham analisando o processo cerebral e analisam as ondas cerebrais também, para ver qual que é o estado de performance ideal. Então às vezes com alguns tipos de abordagem, por exemplo, meditação ou uma preparação mental, você consegue adaptar o seu cérebro para aquele momento específico e aproveitar o máximo da motivação, de todo o desempenho, sem ter o aspecto negativo de ansiedade, de algum medo que possa acontecer também. Gente, é muita coisa. Agora, ser um atleta, principalmente um atleta de seleção brasileira, pesa, não pesa, não? Pesa. Por isso que a questão emocional é uma questão que tem que ser abordada e ela é muito importante também para
para que o atleta consiga se manter no alto nível. Não é fácil ser julgado a cada momento por milhões de pessoas e conseguir manter aquela performance de uma forma bem regular. Faz parte também desse novo mundo, né, vamos dizer assim, né, do futebol, de tecnológica e inovação, esse marketing digital, essa coisa toda de... porque, tudo bem, antigamente a gente promovia o time, aquela coisa. Hoje é o atleta, né? O atleta tá aí o Cristiano Ronaldo, que ele tem até marketing, também é nosso, Neymar, enfim, vários, assim, esse aspecto de se promover a pessoa, né, o atleta, em vez de o time, isso também vai ser discutido, esse marketing, como é que ele tem que ser direcionado para não cair uma coisa meio... Nesse primeiro evento não vamos abordar a questão de marketing, de como, dessa parte de negócio em si. Que é mais individual, né? Que é mais individual, mas realmente hoje os atletas eles são empresas, né? São empresas. Cada atleta ele tem um faturamento muito grande com salário, com propaganda, com publicidade. Então ele acaba sendo uma empresa e a maioria dos atletas que tem uma exposição grande, eles têm uma equipe para cuidar da imagem deles, para cuidar dos negócios. Então acaba sendo realmente uma empresa à parte. Nossa, gente, é tanta coisa. E lógico, vai se falar também de recuperação, né? Deve falar disso também, porque atleta a gente sabe, tudo bem, a gente tem todo um treinamento, mas acontecem as fatalidades, né? As pessoas, os atletas às vezes ficam fora, param de atuar por um grande tempo, né? Às vezes tem mais de um ano fora por causa de uma lesão ou coisa do gênero. E aí, para você se recuperar, eu acho que também é uma coisa bem difícil, né? E vale a pena. E a gente precisa, né, conhecer como é que é feito tudo isso. Porque eu, por exemplo, tenho um amigo meu que jogava muito. Quando ele acabou com o joelho dele, praticamente acabou, entre aspas, com a carreira. Ele acabou saindo do futebol de campo para ir pro de salão, porque foi depois que se recuperou, demorou muito, aquela coisa toda. E isso acontece muito, né? Sim. E esse é um dos aspectos, talvez, um dos mais importantes hoje dentro de uma equipe de futebol, porque o atleta vai lesionar, isso é uma certeza. Gente, é tanta pancadaria, porque vamos combinar, nessa Copa, cada pancada que tomava, mesmo o Neymar, coitado, tudo bem que teve a piada de que caía e tudo mais, mas você via aquelas coisas e falava assim, ai, doía, né? Aquela, né? Mulher era mais sensível, faz assim, ui, doeu. Mas eu fico imaginando quanto que não tem de lesão no futebol. Você, como já do preparador, você deve ter visto já coisa horrível. E hoje um dos aspectos principais é a prevenção de lesão. Então, como que você faz para prevenir? De armadura pro campo, né? Tem algumas que são difíceis de ser evitadas, mas aquelas que são decorrentes de sobrecarga, como eu falei anteriormente, de um erro técnico, um movimento errado pode gerar uma lesão. E outro aspecto importante é como se recupera da lesão. Porque se você faz uma recuperação inadequada, o risco de ter uma nova lesão é muito grande. O Dr. B, que é um quiroprata de Miami, que atende em Miami e trabalha com muitos atletas, ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é o retorno para o jogo. Então, desde o momento que o atleta se lesiona, quais são as estratégias, utilizando a tecnologia, a inovação e o conhecimento, logicamente. Legal. Como que você traz esse atleta de uma forma mais eficiente, rápida e evitando novas lesões também no futuro. Bacana. Até o gramado, né? A gente vai ter olha isso, importante. Um dos aspectos que vão ser abordados também é a tecnologia que está por trás do gramado. Então, o que o gramado precisa ter para diminuir o risco de lesão e também para melhorar a performance. Nossa. E tá bom, falamos de tudo isso, agora vamos falar assim, e aí, vamos pegar antes ali, vamos preparar as criancinhas, escolinha de futebol, coisa do gênero, vocês vão também, a gente vai falar disso? Vamos falar também. Aí eu já tô lá, né? Não, vamos ouvir isso, né? Nós vamos falar sobre um tema que chama maturação do atleta. Então, cada criança evolui de uma forma diferente e numa velocidade diferente. Porque aqui tem bastante escola, principalmente aqui no sul da Flórida, a gente tem bastante escola de futebol, né? Então vai ser falado sobre o que faz, porque o que acontece em alguns casos é que é dado o mesmo treinamento, mesma carga, tudo para todo mundo. E, de repente, algum atleta, uma criança evolui mais rápido que a outra, ou alguém evolui um pouquinho, que a gente chama de maturador precoce ou tardio.
E realmente não pode ser dada a mesma carga, ou não deveria ser dada a mesma carga de trabalho, nem até os mesmos exercícios, mesmo que as crianças tenham a mesma idade, a evolução é diferente. Então vai ser abordado que tipo de treinamento é adequado para cada faixa maturacional. Bacana, você estava me falando também que vai ter um outro programa aí que você falou que vocês vão falar sobre crianças com autistas. Isso. Então, me conta disso, que isso é bem interessante. Isso é importantíssimo e é algo que nos dá muito prazer de estar desenvolvendo, que nós temos uma parceria com o Autism Soccer, que é uma associação, uma organização não governamental de Miami, que trabalha com o futebol como meio de desenvolvimento para crianças com espectro autista. Então nós temos essa parceria e nós vamos dar um reconhecimento também para quem lidera essa associação. O Oscar Amus, que é uma pessoa fantástica e que leva esse projeto aí há um certo tempo e está tendo ótimos resultados. Que bacana, bom, tá aí também, claro, né, o futebol. Gente, mas a gente tem que combinar que é um esporte, assim, vamos dizer, não vou dizer dos mais importantes, mas pra gente, assim, ó, ele é gostoso, ele é divertido, ainda mais para brasileiro, né? Sim. E você acha que, já que a gente é toda assim, que tem essa paixão toda pelo esporte, você acha que o americano, que eles diziam que o americano não, né, o soccer deles, que a gente quer chamar de soccer, eles não eram muito assim, mas eles estão prestando uma atenção, eu acho que maior, tanto que a gente vê, inclusive, a seleção feminina, mulheres, né, no futebol, elas estão se destacando aqui nos Estados Unidos bastante, né? Nesses últimos anos está tendo uma evolução muito grande do soccer aqui. Os pais também estão colocando as crianças, né, os filhos, no soccer, até para evitar determinados esportes que são mais violentos e que podem gerar algum traumatismo um pouquinho mais exacerbado. Eu espero que vocês não esqueçam das mulheres nessa conferência, né? Porque mulher também joga futebol. Lógico. Então, a conferência, na verdade, ela não é unissex, não é só para homens. É uma conferência... eu espero que sim, né? Lógico. Não, então é uma conferência aberta para todo o público, para mulheres, para homens. Então vai ser um ambiente muito legal para trocar informações. Olha, gente, nessa conferência, então, é imperdível. São 3 dias de conferência, né? Vocês podem acessar, tem aí na nossa live aí, tem o website, né? Que é o... Tech Inova Soccer. Tech Inova Soccer. Inova com 2 N's, isso, né? INNO.com. Isso. E vocês vão ter lá todas as informações. E o que acontece aqui em Fort Lauderdale, na nova Southern East University, que é aqui no 3301 College Avenue. E que eu estava sabendo aqui, né? Eu estava conversando aqui antes, o Danilo falou que tem uma promoção aqui. Ele disse que vai dar 2 pares de ingresso. Olha lá, para os ouvintes aqui da Rádio Gazeta News. Então você pode entrar na nossa live, você pode ir lá no 561-727-4545, que está aí na nossa live, no nosso WhatsApp, coloca o nome e o e-mail. Só precisa colocar o seu nome e e-mail. Na live você já tem o seu nome, você bota lá o e-mail. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, manda lá o seu nome e e-mail, que a gente vai dizer depois, a gente vai dizer até o dia 7, que é sexta-feira, quem for os ganhadores, a gente vai avisar vocês, e vocês vão lá na conferência conferir aí tudo sobre futebol, inovação e tecnologia. Caramba, será que a gente falou tudo? Acho que não, né? Vamos deixar um pouquinho para falar no final de semana. Porque é bastante coisa, é um projeto muito legal e eu só posso desejar sucesso. E antes da gente se despedir, claro, vamos falar do nosso patrocinador, claro, vamos falar da Sun Brasil Travel. Sun Brasil é a nossa agência de viagem aqui, patrocinadora aqui do Show da Tarde. Então, se você precisa viajar, caso desses dois aqui, que pelo jeito depois dessa conferência vão viajar pra caramba, vai lá na Sun Brasil, liga lá que eles têm o melhor preço, o melhor pacote. Se você quer viajar pelos Estados Unidos, quer ir pra Europa, quer fazer um cruzeiro também, de repente vai tirar umas férias depois da conferência, fala, tirar umas férias. Precisando. É Sun Brasil, liga lá, 305-374-5333 ou sunbrasil.com, você entra lá no site e você tem lá todas as informações
E se você tiver um preço, fala assim, não, mas eu tenho preço tal, quero ir pro Brasil, olha, o que você me faz? Eles vão fazer, eles vão cobrir ali o preço para você, vão achar a sua viagem. Você vai ficar feliz da vida. Bom, agora sim, de repente, né? Agora a gente já falou tudo, agora também já fiz o meu comercial. Claro, a gente tem que... Aí, patrocinadores é importante, que aliás, deve ser para qualquer evento aqui, né? O de vocês também, a gente tem que falar aí, claro. Tem que dar a força aí dos patrocinadores. The Future of Soccer Conference. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. A gente a gente deseja sucesso. E para você que está na nossa live, as últimas considerações, vocês têm algumas para fazer, façam agora. Gostaríamos de convidar todo mundo a estar presente nesse evento. Essa última semana a gente está com uma promoção especial, é só entrar lá no nosso website e se inscrever, $100 off. E como o Alessandro falou, tem muito assunto e para quem gosta de futebol vai ser sem dúvida nenhuma um prato cheio. Eu queria agradecer a abertura do espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro do futebol. Bom, muito bom, que aliás a gente adora, pode vir conversar de futebol quanto você quiser. E só não deu, gente, para trazer o pessoal que vai participar da conferência, porque não chegaram ainda, né? Mas quem sabe a gente ainda vai conseguir trazer. Sim. Até quinta ou sexta-feira a gente está aqui falando com eles, falar mais um pouquinho aqui de manhã, aqui no horário da manhã, se a gente conseguir, claro, que eles cheguem a tempo para cá, porque o pessoal meio que chega na hora. A gente até tentou fazer aqui, tentou conectar, né, contactar na verdade com o telefone, mas estão todos ocupados nessa hora, tá todo mundo meio agitado trabalhando, mas não é por isso, não fiquem ligados, porque essa conferência realmente vale a pena, os profissionais que vão participar realmente valem a pena. Então você que ficou na nossa live, muito obrigado pela sua presença, a gente vai se despedindo aqui e a gente volta na nossa programação aqui pela Rádio Gazeta News. Gazeta News! Boas viagens pedem uma boa agência. Sun Brasil, 17 anos de ótimos serviços. Ligue e receba tratamento preferencial. 305-374-5333.